Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Fagner, sou graduando em Lazer e Turismo pela Universidade de São Paulo, no Campus Leste, e também faço parte da equipe de comunicação do N Periferias. Eu vou ser o mediador dessa live, que vai abordar questões sobre inclusão, sistema de cotas, saúde mental no pré-vestibular e os desafios que os alunos periféricos enfrentam para chegarem às universidades públicas. Bom, eu tenho a satisfação de apresentar para vocês aqui os nossos convidados. Vou ler um pouquinho aqui da mini biografia que nós temos deles. E eu começo apresentando o Ricardo Freitas de Almeida, que é professor e coordenador da rede Emancipa de Cursinhos Populares de Educação Popular. Temos a Mariana Martins, que veio da periferia de São Vicente e atualmente é graduanda em Medicina na Faculdade de Medicina da USP, além de também ser diretora de Recursos Humanos do MED Ensina, que é o cursinho popular da FMUSP. Tem aí uma trajetória em prol da defesa da educação popular e do acesso à permanência de estudantes em vulnerabilidade social nas instituições de ensino superior do Brasil. A gente tem aí com a gente também o Saulo Villanova, que é graduando em Letras, com enfoque em Português e Espanhol, na Universidade de São Paulo, e atua como coordenador da rede Ubuntu de Educação Popular desde 2018. Ele integra o Centro de Memória das Lutas Populares, Ana Dias, que pesquisa os territórios do Jardim Ângela, Capão Redondo, Campo Limpo e Jardim São Luís. É educador na Sociedade Santos Martires e organizador do Sarau a Poema, no Jardim Ângela. Ele estudou na rede Ubuntu em 2014 e 2015 e é coautor da apostila de redação da rede, fazendo parte da equipe da redação do cursinho desde 2018 e atuando como professor da matéria desde 2020. Por fim, mas não menos importante, nós temos aí o Guilherme Anhei Lopes Teixeira, que é graduando em Ciências Sociais, com ênfase em Antropologia, Sociologia e Licenciatura na Unicamp, e também atua como professor de Sociologia no E-Cursinhos, que é E-Cursinho, perdão, que é o cursinho popular da ECA, né? Bom, é bom salientar que o representante do cursinho da EASH, também, que havíamos convidado e estava aí na divulgação feita pela N Periferias, ele teve alguns imprevistos e infelizmente não pôde comparecer aí conosco, mas temos todos os outros convidados presentes. Bom, só para vocês entenderem um pouquinho como é que vai funcionar a dinâmica desse bate-papo aqui, vai haver uma rodada inicial de 5 minutos de fala de cada convidado e as demais rodadas terão 3 minutos. Bom, a gente vai começar pelo Ricardo, da Rede Emancipa. Ricardo, como você vê essa questão da inclusão da população com deficiência LGBTQIA+, e negra e ou periférica na trajetória pré, durante e pós-vestibular? A Rede Emancipa tem perspectivas e funcionamentos voltados a essas minorias? Bom, primeiro tem que falar um pouco da forma geral, né? Eu fiz uma biografia um pouco curta e direta para o Fagner, né? Primeiro, agradecer o convite ao Fagner e ao Juninho, né? A Rede Emancipa eu estou aqui representando. Eu também estou no final da graduação de Geografia, né? A minha primeira faculdade foi em Tecnologia e eu também sou ex-aluno do primeiro cursinho da Rede Emancipa, que é o cursinho que fica em Itapevi, na Grande São Paulo, né? Primeiro, eu acho que para falar da inclusão, a gente, dentro da Rede Emancipa, durante muitos anos, né, a gente está indo para os 15 anos o ano que vem, a gente foi amadurecendo uma série de princípios, né, e um deles, eu acho que é o primeiro de inclusão da Rede Emancipa, é não ter processo de seleção, né, então todas e todos que quiserem ingressar nos cursinhos da Rede Emancipa são bem-vindos, né? Então aí as pessoas devem estar se perguntando, mas como que vocês fazem, né? Porque
para nós, a gente começou um debate que as alunas e os alunos não são um problema, né? Eles são, na verdade, a solução, né? Se a gente não tivesse aluno, aí seria um grande problema para um movimento de educação popular que nem o nosso, né? Então a gente preferiu abolir o sistema de seleção. Então, quando as nossas inscrições estão abertas, a gente recebe todo mundo e cada cursinho vai trabalhando para receber, né? Hoje a gente tem mais de 60 cursinhos no Brasil, né? Então eu sou da coordenação nacional e cada localidade lidar com essa questão, né? Se, por um exemplo para vocês, que eu vou dar pré-pandemia. O cursinho, por exemplo, do Tabuão, a gente teve mais de 1.000 inscritos, né, antes da pandemia. E aí o que a gente faz para solucionar essa questão? Buscar novos professores, então coloca as alunas e os alunos para ajudar a gente a buscar para manter todo mundo nos cursinhos, que a gente não queria reproduzir dentro dos nossos cursinhos uma lógica que é uma lógica de exclusão do vestibular, né? Eu acho que isso é uma primeira coisa. Uma segunda, dentro dos cursinhos, a gente tenta, e dentro do Emancipa como um todo, né, o Emancipa não é só cursinhos, mas como a gente está dialogando com colegas de cursinhos, a gente vai ter mais esse enfoque. A gente tem uma definição de auto-organização, né? Então, os cursinhos, eles são incentivados a fazer o que a gente chama de círculos de cultura, né, que é inspirado nas ideias do Paulo Freire, onde se tem debates transversais sobre o que os alunos quiserem debater. E dentro desses círculos aparecem demandas muito variadas, né, entre elas demandas sobre racismo, sobre a questão das mulheres, né. Eu acho que esse é um dado importante para colocar. Em 2019, a gente teve no Brasil mais de 20.000 inscritos, sendo desses 70% de mulheres, né? Então a gente diz que é um movimento de mulheres e um movimento de negritude, né? Cerca de 60% desses 20.000 são de negras e negros. Então, dentro dessa organização, do debate, do incentivo da criação de grêmio, a gente também vai envolvendo essas alunas e esses alunos, né? Então, os cursinhos, eles são, já que tem o nome de N periferias, a grande maioria, né, são dentro das periferias, então a gente atinge um público nesse perfil que eu coloquei. Então, fazendo essa organização, a gente consegue incluir logo de cara, né? E daí, para concluir aí, para não estourar muito tempo dos 5 minutos, a gente também tem uma definição. Quando as alunas e os alunos chegam, a gente fala que tem 3 tarefas, né? A primeira dela é entender o vestibular, que o vestibular é um sistema de exclusão, é para excluir a periferia da universidade. Um segundo é ter um projeto individual, né? Porque quer queira ou quer não, tem uma demanda desse aluno e aluna para poder entrar numa universidade. Isso a gente não pode desprezar. Isso é importante para que as pessoas tenham uma condição de vida menos precária. E um terceiro, que é o terceiro, mas talvez seja o mais importante, é que ele entra nos cursinhos para um trabalho coletivo, né? Então, a gente só vai superar todas essas coisas dentro de uma coletividade. Então a gente sempre incentiva aos alunos a voltarem. Então eu sou um ex-aluno que hoje sou coordenador nacional do Emancipa, então a gente tem muito essa característica. Então quase toda a nossa coordenação são de ex-alunos e ex-alunas, assim, dos cursinhos. Então eu acho que no geral é isso dentro dos 5 minutos. Passei um pouquinho. Maravilha, Saulo. Passou nada, passou um pouquinho só e estamos aí para conversar mesmo. Indo para a mesma pauta, tendo essa compreensão da perspectiva do Med Ensina pela Mariana Martins, como é que você vê essa questão, Mariana? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês, né, sobre educação, coisas populares. E
levando um pouco em consideração, né, também o que foi falado anteriormente, infelizmente por questões de infraestrutura, né, a gente não consegue acolher todo mundo que faz as inscrições, né, no nosso processo seletivo, e a gente consegue acolher por ano cerca de 270 alunos. E pensando, né, nessa parte da inclusão, 50% das nossas vagas são reservadas para pessoas autodeclaradas, né, pretos, pardos e indígenas. Esse ano, a gente também vai ter a primeira experiência também de reserva de vagas para pessoas com deficiência, e também a gente já tem reserva de vagas para pessoas transexuais, transgêneras, né? E, enfim, pensando todo nesse processo seletivo, no processo seletivo, né, do vestibular, que é totalmente desigual, a gente tenta acolher os alunos desde quando eles entram em contato com a gente, né, desde o início das aulas, e a gente acaba oferecendo também mais contato também com o ambiente da universidade, né, fazendo com que eles se sintam pertencentes ao ambiente, tendo também uma aproximação com os coletivos da universidade, né, o coletivo negro, LGBT, quem é mais, o coletivo feminista, e inclusive também a gente tem algumas rodas de conversa justamente para receber essas demandas. A gente também tem alguns outros projetos dentro da infraestrutura mesmo do cursinho, como o Entrelaços, que mais tarde a gente vai conversar um pouco mais sobre eles, que também oferece, né, esse suporte para os alunos, justamente para a gente acolher todas essas demandas. E aí, pensando em todo nesse contexto, né, do vestibular, é interessante e muito importante, né, da gente preparar os alunos para essa realidade do vestibular, entender também como que funciona a universidade e enfim. E eu acho que é muito interessante, né, também algo que foi falado anteriormente, que muitos dos alunos que acabam passando por nós acabam tendo esse intuito de, quando entram na universidade, também fazer parte dessa inclusão, de participar dos cursinhos populares e fortalecer esses cursinhos populares também. Inclusive, hoje em dia, a gente tem ex-alunos que são professores, que são diretores, e o cursinho é basicamente organizado, né, por voluntários. A gente tem cerca de mais de 150, né, voluntários, e enfim. E pensando em todo nesse contexto, né, da desigualdade, a gente debate isso bastante, né, ao longo do ano com os alunos, e também a gente percebe também uma boa participação deles em relação a isso. E eu acho que é muito importante da gente pautar sobre isso, né? Pautar a educação popular, pautar todas essas inclusões, né? Porque eu acho que é um processo que não é feito de forma algo muito formal, sabe? A gente é algo construído em conjunto com todo mundo. E basicamente, eu acho que seria isso para iniciar a discussão que eu gostaria de trazer em relação a essa inclusão que a gente tem discutido, né, dentro do cursinho. Maravilha, Mariana. Muito bom essa questão da inclusão, dos processos seletivos inclusivos, inclusive, né? Agora nós temos aí na fala o Saulo Villanova, representante da Rede Ubuntu de Educação Popular. Fala aí, Saulo, diga aí. Primeiro, boa noite para todo mundo aí, boa noite para geral. Pedir licença para chegar aqui, dizer que é uma honra aí estar compartilhando a mesa com vários cursinhos, trocando uma ideia aí, né? Acho que de cara é muito louco já perceber como que tem muitas semelhanças entre cada um dos cursinhos, objetivos muito parecidos, tá ligado? E com algumas atuações ali específicas, né? Queria destacar que, em relação à Rede Ubuntu de Cursinhos Populares, ao qual faz parte, a gente está atuando aqui nas quebradas, aqui especificamente da Zona Sul, Jardim Ângela, Capão Redondo, Jardim São Luís. E eu destaco isso porque eu acho que essa parada do vestibular, primeiramente, passa por uma questão de identificação. Para quem está desse lado da ponte, muitas vezes a gente não se identifica com o ensino superior, ou não pensa muito no acesso ao ensino superior, porque não é uma parada que a gente vê no dia a dia, tá ligado? Se a gente pegar, por exemplo, esses territórios que eu estou falando aqui, Jardim Ângela, Capão Redondo, São Luís, a gente já vê que a universidade mais próxima que tem daqui vai estar lá em Santo Amaro, e adivinha só,
uma universidade particular, universidades particulares. Se a gente não vê essas coisas no dia a dia, próximas da gente, eu acho que já começa a ter uma questão, uma falta de identificação com aquilo que parece ou não ser um direito para nós, tá ligado? E se a gente for olhar para um lado de uma questão de uma universidade pública, fica pior ainda, né? Dentro dessa cidade de São Paulo, com mais de 2 milhões de habitantes, onde a gente vai encontrar as universidades públicas, né? Ou no centro de São Paulo, com uma ou outra ali, localizada na Zona Leste, né? Fruto também de muita luta, né? Que teve que ter para que esses polos conseguissem chegar lá. E eu acho que essa parada dessa questão da identificação, ela parte também de uma questão da gente entender o nosso território. Dentro do cursinho, dentro da Rede Ubuntu Curso Popular, a gente faz questão de identificar e de homenagear pessoas que fizeram parte da construção das lutas aqui da nossa região, tá ligado? A gente está atuando hoje, por exemplo, em 5 unidades aqui na Zona Sul, né, a maior parte delas no distrito do Jardim Ângela, e a gente homenageia pessoas que fizeram história aqui nesse território, como o Santo Dias, que foi um operário assassinado pela ditadura militar, que teve uma construção sindical muito importante aqui no território. Dona Edith, uma poetisa super importante, aí atuando no Sarau, já publicou livro, por aí vai. Alan Soares, também um jovem negro periférico, que passou por um processo de vestibular e acabou falecendo 3 anos atrás. Entre outras pessoas ali dentro da nossa região que precisam ser vistas também para que a gente consiga identificar o nosso território, consiga olhar o nosso redor e consiga ver quais são as demandas que a gente tem muitas vezes, certo? E isso eu falo também da própria juventude. Eu estudei no cursinho em 2014, 2015, e foi quando teve esse despertar do chão que eu estou pisando. Tem uma coisa que a gente fala muito por aqui, que vem principalmente da Santos Martins, que é uma organização importante aqui desse território, que fala que a cabeça, né, pensa onde os pés pisam. E a gente precisa saber onde a gente está pisando. E acho que passar essa visão também para os nossos alunos, para os nossos estudantes vestibulantes, também é importante, para a gente entender também que quando a gente entrar na universidade, a gente tem que saber também de onde a gente veio, onde a gente pisa todo dia, para que a nossa cabeça também saiba identificar processos lá de dentro, para que a gente consiga lidar também com esse processo de exclusão que acontece, tá ligado? Uma coisa muito importante que o vestibular acaba trazendo, e que não chega muitas vezes para nós, é uma questão também de perspectiva, né? Para a gente ouvir falar do que é vestibular, a gente primeiro vai ouvir falar de algumas questões de universidade, né? O que é universidade, o que não é, o que é ensino superior, o que não é. E sempre quando vem à tona algumas faculdades mais renomadas, sempre tem aquele discurso, né, vindo aqui da quebrada, que fala: mas, Saulo, isso é universidade de boy, só estuda boy lá, isso não é para nós, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Justamente porque isso passa por um processo de não identificação. E quando a gente tem um cursinho popular que está atuando aqui nas quebradas, está atuando em vários lugares, também cria esse processo de identificação. Quando tem um curso popular dentro da universidade, né, que a gente coloca pessoas periféricas lá também, para conhecer a universidade, muitas vezes é a primeira vez que a pessoa vai pisar lá na universidade e começa a usufruir desse espaço também, é uma parada que cria identificação e começa a criar perspectiva. E mesmo que esse estudante ele não passe todo o processo, digamos assim, do vestibular com nós, não fique 1 ano inteiro, não fique 2 anos, ele começar a ter esse despertar também já é uma parada que é importante, porque vai começar também a ter uma questão de luta por direitos, né? Acho que como os outros cursinhos populares, a gente não se resume só a um cursinho, a gente faz parte de um movimento social, e um movimento social que está nessa luta também por acesso à educação, para ampliar essa perspectiva que a gente tem na juventude periférica, preta, por aí vai. Certo? Para esquentar o debate aí. Valeu, Saulo, mandou bem demais, né? Entender que a construção do cursinho popular em si tem toda uma estrutura, né, de movimento social em si também, e que aí a luta não vem de hoje, né? Vem de muito tempo. Para finalizar aí essa primeira rodada, temos aí o Guilherme Ayer Lopes Teixeira, que é do E-Cursinhos, né? E apesar de o E-Cursinhos aí, se não me engano, surgiu em 2021 mesmo, né? Já nesse contexto pandêmico, diferente dos outros, do Med Ensina, por exemplo, que vem aí desde 2002, a Rede Emancipa, que está aí desde 2007, né? E a Rede Ubuntu, que está aí desde 2016. Então, qual a sua perspectiva sobre o assunto aí, ô Guilherme? Primeiramente, queria agradecer aí pela oportunidade de estar falando, desejar uma boa noite a todos, agradecer ao cursinho por ter me dado a oportunidade de falar, né? Agradecer o convite da Periferias, por poder também estar aqui falando um pouquinho sobre a cursinho, que é um projeto que, assim que eu bati o olho, me encantei, porque acho que eu vou acabar passando
só aumentando mais o que os outros colegas colocaram, que sinceramente acho que foram falas excepcionais. Mas o E-Cursinho ele vai surgir em 2021 mesmo. Nós somos muito novos, começamos os nossos trabalhos no segundo semestre mesmo. Nós temos um foco em atender primeiro a população de baixa renda, PPI, pessoas trans e não binárias. Nós temos reservas para as pessoas não binárias e trans. Nós reservamos uma parte, né, também para pessoas PPI, e com o objetivo mesmo de tentar trazer, começar a pensar numa universidade mais plural, mesmo que infelizmente alguns dados aí, como nós acompanhamos, que cada vez mais temos menos inscrições de pessoas de baixa renda, PPI, pessoas trans nos vestibulares, que como foi colocado, é sim um processo bem excludente, né? Mas o E-Cursinho, ele foi idealizado por alunos da graduação da ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, que, conforme foi conversando, foram percebendo que por mais que existam, sim, vários cursinhos populares, a demanda ainda é muito alta. Nós tivemos uma demanda extremamente alta quando surgiu o cursinho. Infelizmente, por conta de tamanho, por estarmos começando, nós não podíamos atender tanta gente. Então, colocamos uma meta, um limite de 100 inscrições. Foi coisa assim, de 2 horas a gente precisou fechar, porque bateu a meta de 100 pessoas. E por conta do tamanho, não temos local, pessoal ainda tal, precisamos fechar. Isso fez pensar na necessidade que a gente tem desses cursinhos populares, porque, de certa forma, acaba até sendo... A gente tem que parar para pensar, sim, o cursinho popular é sim necessário como uma luta social para acabar trazendo a questão das pessoas, de tentar pluralizar a faculdade, a universidade, mas que também faz a gente para pensar no quão desigual é o sistema de educação no nosso país. E não só a educação, mas de forma geral, como desigual é o nosso país, né? Um ponto muito interessante é que acho que, como a gente acabou aparecendo na pandemia, o EAD é muito forte. E durante os processos apareceram bastante pessoas de outras regiões, não só de São Paulo. Apareceram pessoas das regiões do Norte e Nordeste, porque essas regiões acabam não tendo tanto acesso a cursinhos populares, não existe tantas opções lá. Então gera uma demanda muito grande. E o E-Cursinho tem essa visão de que o EAD pode possibilitar o ensino além das fronteiras de São Paulo. Porque é isso, quando nós temos um cursinho popular, chamamos pessoas de várias faculdades, né, como é o E-Cursinho, nós temos pessoas de várias faculdades, de vários plantonistas e professores de várias áreas e várias faculdades, trazendo esse conhecimento universitário para fora da universidade. Isso foi uma pauta muito, muito debatida no começo de 2018, com os ataques nas universidades e tudo mais. Tem toda aquela questão do levar o conhecimento do que é produzido na universidade para fora dos seus muros. Então, nós acreditamos, né, que o cursinho também pode ser uma forma da gente fazer isso. Então, ter essa pluralidade para fora das universidades, tendo contato com a sociedade através do cursinho, chamando essas pessoas falando, como o Saulo colocou, chamando essas pessoas falando, aqui também é lugar de vocês, aqui é um direito de todos, por mais que a gente tenha esse processo elitista, que é o vestibular, é uma forma de a gente tentar pluralizar a universidade, né? O E-Cursinho, a principal missão que nós temos é de transformar as realidades através da educação. Através da educação, tentar mudar a realidade dessas pessoas, tem que fazê-las pensar além do que é estipulado para elas, né? E só para concluir, né, fazer um rápido amarrado de como que a gente funciona, né? A gente basicamente se divide em 2 grupos, que é a diretoria administrativa e a pedagógica, sendo que a administrativa ela é dividida em comercial, comunicação, criação, eventos e recursos humanos. Isso eu li porque eu realmente não decoro por nada. Agradeço aí a oportunidade, vamos continuando aí com o papo, que parece que vai ser sensacional. Maravilha, Guilherme. Muito bem, vários pontos aí bem importantes. Eu acredito que realmente é isso, né? A inclusão dessas minorias, ela tem muito a ver com a estrutura em si, né? De cada cursinho e a estrutura que se consegue ter, principalmente nesse momento de pandemia, de EAD,
E nesse sentido, né, com esse formato de EAD, nessa realidade pandêmica que a gente está vivendo, eu acho que essas minorias passam muitas dificuldades justamente com a questão das suas estruturas individuais, né? EAD é em casa, mas peraí, né? Essas pessoas elas têm estrutura para continuar em uma educação à distância. Nesse sentido, já fazendo essa relação com essas minorias, como é que fica a saúde mental dessas pessoas, né? Como é que elas lidam com isso? Nessa relação pré, durante e pós-vestibular. Chamar aí para contribuir conosco, na sua fala, o Ricardo, da Rede Emancipa. Bom, eu acho que essa é uma questão que atingiu todos nós, né? É difícil a gente estar num lugar onde a gente não perdeu alguém, né? Eu, por exemplo, perdi meu pai, minha tia, números incontáveis de pessoas para a Covid e para o bolsonarismo, né? Eu acho que essa é uma coisa importante a ser colocada. E isso criou algumas pressões psicológicas em todo mundo, seja educadores ou educandos, né? Para responder isso, a gente, dentro do Emancipa, tem um núcleo chamado Universidade Emancipa, porque já era um núcleo que existia bastante forte, né, com cursos livres, né? Então a gente tinha feito curso de Direito à Cidade, curso de feminismo, de educação, em parceria até com a USP, né? A Dani Mussi coordena, com Rui Braga e com Álvaro Bianchi, uma série de intelectuais que nos ajudaram a formular, e nesse momento foi um núcleo bastante importante para a gente poder aglutinar pessoas, né? Então fizemos cursos online dos 100 anos do Paulo Freire, né, que talvez tenha sido o maior curso da história do online, né? A gente teve, sei lá, mais de 15 mil inscritos, né? A Joana Salem que estava coordenando esse núcleo, e a partir dessas pessoas a gente conseguiu aglutinar também uma série de profissões, e entre elas o pessoal da saúde mental, né? Principalmente psicólogas e psicólogos, e dentro disso a gente foi aglutinando com o pessoal que já fazia o trabalho nos cursinhos, né? De projeto de vida, de ajudar o aluno a entender qual que vai ser a sua perspectiva, e aí a gente formulou um atendimento são 3, dentro desse grupo de psicólogos, tem 3 frentes, né? O primeiro é o apoio psicológico, que acolhe esses alunos que algum professor demanda ou o próprio aluno demanda, para que possa ser acolhido, e tem o atendimento gratuito, né? A segunda coisa desse grupo de psicólogos, ele ajuda aluno e aluno pensar o seu projeto de vida, né? Que curso vai fazer, ajuda a entender a sociedade, uma série de coisas. E a terceira pilar desse grupo é um grupo de estudos da Universidade Emancipa, né? Então vai debater a própria saúde mental e temas como esse, debater como é que esse apoio psicológico dentro da nossa realidade da periferia, né? Então acho que a questão da saúde mental a gente está aprendendo a lidar com ela. Infelizmente, antes da pandemia, a gente perdeu uma ex-aluna nossa, né, por questões de saúde mental, e foi bastante duro, e a gente foi aprendendo com o processo e está tentando dar resposta com essas pessoas que a gente está aglutinando, né? E para fechar, eu acho que tudo isso tem uma pressão, que foi o que eu falei no início, que a gente está na pior pandemia da nossa vida sobre o governo Bolsonaro, né, que está nos atacando em várias frentes. Então, se a gente olhar para o Chile, por exemplo, o que é o neoliberalismo e que foi o Pinochet lá, por exemplo, tem suicídio de idosos porque a Previdência foi desmontada. Então, as políticas neoliberais também ajudam a dar pressão. Então, para nós é muito evidente que precisa derrotar o governo Bolsonaro. Essa é uma das nossas linhas para melhorar
as nossas vidas e nossa própria saúde mental. E por fim, muito rapidamente, tudo que eu falei, a gente lançou um documentário chamado Vidas Urgentes, está no YouTube da Rede Emancipa, que é mais ou menos uma síntese do que eu estou falando aqui, e a gente gravou o país inteiro com relatos de alunas e alunos e da nossa coordenação. Incrível, Ricardo, incrível. Nós vamos divulgar aqui nos comentários, tá? A rede social, Facebook e Instagram dos cursinhos que estão participando. E é muito incrível ver, né, que em um meio de uma pandemia onde as políticas públicas, os impactos negativos das políticas públicas são tão amplificados, né? A gente vive num meio que existem projetos incríveis como os cursinhos que acabam trazendo essa perspectiva de acolhimento, né, para todo mundo. E ter um enfoque, um departamento de psicologia que possa dar esse acolhimento também é uma coisa incrível. Vamos ouvir um pouquinho também da Mariana Martins sobre essa questão. Então, a gente percebeu que com a pandemia, né, a situação de vulnerabilidade dos alunos foi ainda mais acentuada e escancarada, né? E pensando do ponto de vista, por exemplo, de internet, por exemplo, a gente conseguiu oferecer serviços de internet para os alunos, também conseguimos parceria num projeto de oferecer dispositivos, né, para os alunos conseguirem acompanhar as aulas à distância. E mais pensando no enfoque, né, da discussão que seria a saúde mental, desde 2019, a gente tem um projeto idealizado pelas psicólogas chamado Entre Laços, né, que eu acabei mencionando na primeira fala, que é um projeto, nossa, maravilhoso, assim, que atende nossos alunos de forma gratuita, né, oferecendo esse espaço de escuta, atendimento psicológico e também de encaminhamento, caso seja necessário, né. Então, nesse projeto do Entrelaços, né, sendo mais específica, né, oferece plantão psicológico individual para os alunos, que a pessoal do RH, né, que é no caso da diretoria que eu participo, que tem o maior contato com os alunos, agenda esses alunos, né, para esse plantão psicológico que dura em torno de 1 hora, com possibilidade de retorno, se possível. Também grupos terapêuticos, orientação para os voluntários também para poder receber essas demandas dos alunos, que, por exemplo, a gente tem o projeto de tutoria geral, que não só de tutoria geral, outras tutorias também, mas especificamente de tutoria geral, que acaba recebendo demandas dos alunos, mas também para esses voluntários, né, os tutores terem condições de também acolher essas demandas, né, que os alunos acabam trazendo. E também a gente tem um momento de apoio do aluno, que geralmente acontece uma vez por mês, e que a gente debate inúmeros temas, né, e um deles também é de saúde mental. E a gente percebeu também que não somente com a pandemia, né, mas que a gente tem uma demanda de atendimento mesmo de saúde mental, de plantão psicológico dos alunos, muito grande para o que a gente consegue abarcar no momento, e que a gente percebe também que a gente tenta ao máximo acolher esses alunos também nessas rodas de conversas que a gente acaba fazendo, também com os coletivos, e também a gente acabou desenvolvendo no começo do ano, pensando nessas questões de vulnerabilidade e também dentro da pandemia, um manual de acolhimento para o aluno, citando outros espaços que eles podem buscar atendimento psicológico e também se precisarem de alguma outra ajuda. Então, a gente tenta, de várias frentes, conseguir acolher essas demandas dos alunos, que a gente sabe que, por questões de vulnerabilidade, são muito grandes e ainda mais acentuadas dentro da pandemia. Incrível, incrível, Mariana. Também tem uma vertente bem parecida com a que o Ricardo mencionou, né, desse acolhimento que é muito importante, principalmente nesse contexto pandêmico. Agora, passando um pouquinho a fala aí pro Saulo, como é que você vê nessa perspectiva, Saulo? Muita coisa para falar, acho que sobre essa questão da saúde mental, muita coisa.
Acho que só para comentar um pouco como a gente está fazendo, né, sobre essa nossa atuação, sobre as preocupações que os cursinhos populares têm com a saúde mental. A gente tem dentro do cursinho Ubuntu também um coletivo de saúde e cidadania que trabalha justamente essa questão psicológica de saúde mental com nossos alunos, tá ligado? Então a gente faz encontros com eles para debater uma série de questões, desde a própria preocupação com o vestibular, até mesmo questões de projetos de vida. Acho que foi o Ricardo que comentou, né, sobre como que é importante falar de projetos de vida também para essa juventude que está chegando, e para qualquer momento da idade, né, mano? Porque você pega um jovem, mano, adolescente, 15 para 16 anos, indo para o ensino médio, indo completar 17 anos. Tudo que ele viu na vida, na escola dele, foi uma escola sucateada, um ensino zoado, aula vaga, uma porrada de coisa. Como que ele vai ter, muitas vezes também, uma própria motivação para encarar uma prova de 90 questões por dia, 180 questões no geral, super complexa, certo? E que passa por vários processos. Então, é uma parada que também tem a ver com motivação e tem a ver com você confiar em si mesmo. Então, a gente tem que fazer também um trampo de dar confiança para esse jovem, mesmo que isso demore, tá ligado? O processo dele demore 1, 2 anos, porque cada um vai ter um objetivo diferente. Mas eu queria ir um pouco além dessa questão da saúde mental para essa questão psicológica, acho que vai acabar envolvendo psicologia da coisa, mas para falar também, uma própria coisa que o Ricardo tinha comentado sobre essa questão do neoliberalismo, né? A gente vê vários impactos da pandemia mundo afora, mas nas periferias essa parada é pior, né? A gente sabe disso, que é pior, pela desinformação que circula, pela própria negligência do governo de maneira geral, e tem um aspecto aqui da pandemia que gerou no Brasil, que foi a questão da fome, tá ligado? E para você ter saúde mental, mano, você tem que ter pratos, você tem que poder comer, tem que ter a panela cheia, tá ligado? Então, a gente também, ano passado, foi uma demanda que surgiu, gente, já era uma demanda que estava surgindo, era um trabalho que a gente já tinha começado a fazer antes da pandemia, de estar com a alimentação dos alunos, de ter que fazer parcerias para entregar cesta básica para os alunos. Porque, mano, não tem como que o cara vai estar motivado para estudar se ele não tem o que comer? Tá ligado? A gente conseguiu aí, participando junto de uma campanha com a Coalizão Negra por Direitos, né, da campanha Tem Gente com Fome, também de conseguir prover esse mínimo para os nossos alunos, tá ligado? E também, teve também ano passado aí campanhas, né, de acesso à internet, né, acho que até uma pauta aí que a galera do cursinho tá comentando, porque se o estudante também não tem acesso a uma internet da hora, mano, como que ele vai estudar nesse período de pandemia? Se ele não tem que comer, como que ele vai ter condições mínimas de estudar, tá ligado? Saúde mental também envolve você estar de barriga cheia, você ter uma internet da hora, você ter um local minimamente agradável para você conseguir estudar. E a gente tentou fazer isso. Agora, é importante dizer também que durante esse processo de pandemia, desde ano passado, surgiu uma série de organizações interessadas em ajudar, porque se preocuparam com a questão do emprego e tudo mais. Da hora essa iniciativa, mas a gente não pode esquecer que antes da pandemia já tinha fome, que tá tendo fome agora, né, durante e pós-pandemia, tá ligado? E que antes da pandemia já tinha dificuldade de acessar a internet nas quebradas, e a internet é uma questão elementar para conseguir estudar, tá ligado? Hoje em dia. Então, acho que essa bola também é importante para a gente ficar atento aí, de que esse processo de saúde mental, ele envolve várias questões ali, eu acho que para nós aqui, que tá na quebrada também, e tá atuando com cursos populares, acho que não tem como ser descartado. Com certeza, Saulo. Eu que vim do Paraisópolis, essa questão da internet é uma coisa muito forte. Por exemplo, hoje eu estou residindo aqui pelo Campo Limpo e eu tenho acesso a uma internet com um pouco mais de qualidade. Mas na época do Paraisópolis não passava de 1 mega de velocidade. Aí, se quisesse para 2, alguém teria que desistir da sua internet para poder abrir um espaço lá. Entende? Então, essa questão da periferia, da estrutura e da saúde mental é uma coisa que está sempre entrelaçada, né? Diga lá, Guilherme, o que você tem a falar nessa perspectiva aí da saúde mental e dessa relação toda aí? Pegando um gancho do Ricardo e do Saulo, as políticas neoliberais são extremamente importantes de serem comentadas, inclusive o ponto do Chile, que me deu um clique, que é propriamente o Paulo Guedes, né? E a turminha do Chicago Boys implementaram aquela coisa no Chile, né? E é legal pensar também que, por exemplo, pensando em fome, o ato de bater panelas vem do Chile, né? Quando as pessoas não tinham o que comer, iam à rua bater panela para mostrar para o governo que não tinham o que comer. Aí que foi apropriado para o Brasil em um outro contexto, um pouco mais classe média, né? Mas isso aí é outra história. Só fazendo um gancho assim que me surgiu, é muito importante a gente pensar na saúde mental pelo contexto em que vivemos. Pensar em estudar enquanto o mundo está vivendo o que está vivendo é complicado.
Acho que como a maioria aqui é estudante também eu sou estudante, estou passando por isso, é complicado você acordar e falar, nossa, quero muito estudar. É difícil, não, infelizmente é complicado. O E-Cursinho a gente conta com um grupo muito capaz e muito profissional mesmo, do Recursos Humanos, que a gente está sempre ali perguntando como é que o aluno está, separando momentos na aula, que isso para mim também é aula, então não é parar a aula, mas para conversar com os alunos. Naquele momento que teve a exoneração dos 37 funcionários do INEP, eu separei o comecinho da aula para conversar com eles, para saber, o que vocês estão sentindo, o que vocês acham que é isso, não precisa ficar nervoso, como é que vocês estão? Durante os aulão, que a gente fala, né, o aulão que a gente fez também, ouvir os alunos, conversar com eles, saber o que eles estão sentindo. Outros professores também fazem isso, porque a gente percebe que tem uma ansiedade muito grande, eles ficam muito nervosos. E com essa reabertura, né, porque as coisas estão voltando, tem muito aluno que trabalha, tem muito aluno que faz técnico, então fica o dia inteiro ocupado e à noite vai lá e ainda tem um cursinho, acaba dando uma pesada. Então a gente também sempre pensa em disponibilizar todo o material que a gente produz para eles, para quando tiverem um tempo, quando quiserem, quando tiverem um ânimo, ir lá e ver. Infelizmente, a gente, por estarmos atrelados ao EAD, a questão do acesso é, sim, um problema que a gente vai ter que trabalhar, vai ter que ver. A gente sempre fez as entrevistas com os alunos, mas a gente sempre deixa tudo disponível para eles, porque mesmo se não consiga assistir online, que acaba necessitando de uma conexão um pouco melhor, ainda tem as questões gravadas. Pensava sempre também em trazer conteúdos acessíveis. Sempre que for recomendar alguma leitura, recomendar algum documentário, tentar já trazer isso pronto, para não ter mandar muito trabalho do aluno, né? A gente também tem o sistema de tutoria, em que os alunos recebem, a gente junta alunos e professores para conversarem não só de questões de universidade, de vestibular, mas também de filme, de jogo, de anime, de qualquer coisa. Porque também tem o ponto do lazer. O E-Cursinho a gente pensa bastante não só em estudar, em aprender, mas também em descansar. Porque a gente também tem aquela demonização do descanso, sendo que o descanso também é muito importante para o aprendizado. É a questão de saber a dosagem certa. Então, eu sempre tento trazer algum filme, algum documentário, alguma coisa mais leve, que não fique demandando 200 páginas de leitura, coisas mais tranquilas. Anime, o pessoal adora anime, nunca vi. Cara, é mais isso que eu acredito que tenha para trazer sobre esse ponto, porque acho que seja assim importante e a gente trabalha desse jeito no cursinho. Mas acaba que, por questão do EAD, ao ponto, a gente tenta disponibilizar o máximo possível das aulas, assim, para serem acessadas depois de toda forma. Muito bom, Guilherme. Essa questão de se utilizar, né, do universo da juventude para poder acessar melhor, né, a mente de cada um, para o processo educacional ser mais efetivo, isso é incrível também. Bom, indo para uma questão já que vocês, inclusive, mencionaram, né, em algumas falas, o Uniperiferias é um grupo de pesquisa que tem muito essa temática periférica, né? E dentro dessa temática, uma das pautas que sempre se fazem presentes é a falta de acesso à informação, tanto no pré-vestibular, né? Tem muita gente, eu que vim da periferia também, sei que as pessoas não têm esse conhecimento de como que é possível entrar numa universidade pública, muitos pensam que tem que pagar, como o Saulo bem mencionou aí em um momento também. Então, essa falta de informação, ela também se torna presente para o ingressante que tem origem periférica, né? Porque ele também não sabe dos recursos que se tem dentro da universidade pública. E eu queria ouvir um pouco de vocês o que é possível fazer para ir na contramão dessa ideia, né? Começando aí para ver um pouco da perspectiva do Ricardo. Bom, para tentar responder isso, eu vou ter que voltar
para a questão da Universidade Emancipa, né? O que foi a criação da Universidade Emancipa? Porque a gente, como um movimento social, né, um movimento de educação popular e que vê a educação popular como amplo, né? Então está inserido na vida dos alunos, né? Então se um aluno chegar lá na escola, igual o Saulo estava falando, e não tem o que comer, ele jamais vai conseguir se concentrar na aula, né? Se tiver a casa dele com enchente, ele também não vai. Se com um governo desse Bolsonaro e com uma pandemia, as aulas online serviram mais como um acolhimento, né? Isso foi o que a gente fez nesse período. Manter as nossas bases mobilizadas e não deixar as pessoas isoladas, né? E a Universidade Emancipa é uma retomada do que o campo chamado progressista abandonou, né? Se abandonaram o contato com a produção acadêmica, e a gente fez isso via Universidade Emancipa, né? Então pegou pessoas que estão produzindo dentro da universidade em contato com o que a gente produz dentro da educação popular, e isso ajuda a universidade a parecer menos distante, né? Porque se você, para muitos de nós que não tem nenhuma perspectiva de entrar na USP, passa ali, é só um muro, agora é um muro de vidro com os pedaços quebrados. Sem uma relação direta com pessoas que estão lá dentro, é muito difícil a gente dar perspectiva para essas pessoas que estão nos cursinhos, né? Então, a Universidade Emancipa, um dos objetivos é esse, né? Tirar a universidade ali dos limites dos seus muros e de toda uma produção acadêmica que às vezes é riquíssima, e colocar em contato com a ação, né? E eu acho que nada disso a gente se reivindica bastante freiriano por isso, de sempre colocar essa ideia, né, da praxis, né, de pensar a teoria com a ação, e eu acho que a Universidade Emancipa é parte disso. Também alguns cursinhos fazem uma iniciativa importante, que são as feiras de profissões, né? Então, imagino que a maioria dos cursinhos façam isso, onde a gente traz os nossos próprios professores, esses da Universidade Emancipa, faz um dia dentro do cursinho para que esses alunos possam conhecer os cursos, conhecer as pessoas, ver que é de carne e osso, dar referência da periferia, né? Eu acho que isso é importante. Os nossos próprios professores que saíram da periferia, eles dão um norte muito da sua vida, da sua prática, para que esses alunos possam acessar a universidade e toda essa informação que às vezes é encastelada, né? E falo disso de alguém que também é de um curso da Geografia da USP, então é uma universidade que a gente vê muito isso, que a gente está tentando vencer pelo caminho contrário, né? O movimento popular puxando a universidade. Sim, é desse jeitinho mesmo, hein, Ricardo? São questões que a gente vê, para a gente que está inserido na universidade, as coisas começam a fazer mais lógica, né, nesse sentido, que a gente consegue ter essa visão dos dois lados da moeda, né? Gostaria de ouvir um pouquinho aí sobre a Mariana também. Ouvir um pouquinho da Mariana sobre a questão, perdão. Imagina. Bom, eu acho que é uma demanda muito grande que eu percebo ao longo da minha trajetória desse fato, né, da falta de informação. Eu vindo da periferia, né, de São Vicente, usando uma experiência própria, né, a partir do momento que as pessoas começaram a saber que eu estava estudando na USP, elas começaram a descobrir que tinha uma universidade pública e que elas também teriam direito a ocupar esse mesmo espaço que eu ocupo, certo? Não somente da USP, né, das outras universidades. Então, além disso, né, a gente vê que nossos próprios alunos, né, no momento que ingressam no cursinho, né, no Med Ensina, também buscam a gente para saber mais informações, porque
de fato, é um ambiente, como foi dito anteriormente, discutido anteriormente, é algo muito distante da realidade dos nossos alunos, né? E o que eu acho muito importante também é que a partir do momento que nós, que somos da periferia, e começam a ocupar esses espaços, os alunos começam a se identificar na gente também, que como foi também falado anteriormente, e que, enfim, a gente, no caso, né, por meio da própria divulgação, né, do cursinho popular, principalmente durante o período, né, do processo seletivo, a gente consegue atingir muitas pessoas, inclusive pessoas de outros estados, enfim, que a gente nem imagina, para poder, a partir do momento que a gente consegue divulgar o nosso próprio cursinho, a gente começa a divulgar também o ambiente da universidade, né? Porque o cursinho fica dentro da universidade pública, que fica dentro da USP, né? Da Faculdade de Medicina. E também tem alguns projetos também dentro e fora da USP que também eles vão em escolas, né, ensino médio, e que vão falar sobre a universidade, falar um pouco mais sobre todas essas possibilidades, né, desse lado do muro, né, no caso, e que traz um pouquinho essas pessoas, né, para a realidade universitária. E também, por conta dessas demandas, né, que a gente acaba recebendo dos nossos alunos ao longo do ano, a gente acaba fazendo alguns encontros justamente até mesmo para sanar essas dúvidas e também trazer mais informações que muitas delas, inclusive, eu acabei descobrindo dentro da universidade. E é algo muito importante que eu acho que é de salientar, que muitas pessoas, além de não saberem que existe uma universidade pública, elas não sabem que tem alguns projetos de permanência também na universidade, porque eu vejo que muitas pessoas, além, quando elas descobrem que tem universidade pública e elas querem ocupar esse espaço, elas também ficam preocupadas em conseguir permanecer nesse ambiente. Não somente questão de trabalho, né, mas em relação a como se sustentar, onde morar, enfim, todas essas questões que a gente vem discutindo. Então, eu acho que é muito importante também, que é um dos papéis dos cursinhos populares, é de levar essas informações não somente para os nossos alunos, mas também para fora, porque muitas vezes é o que eles têm, né? O que eles acabam tendo contato, acaba tendo acesso. Então, assim, eu vejo que o cursinho popular não é simplesmente um cursinho, mas é todo um projeto que é muito maior do que que a gente consegue, que muitas pessoas acabam tendo a dimensão, né? Realmente, Mariana. Sempre me falavam isso e eu não entendia, né? Que entrar na universidade é difícil, mas permanecer é outros 500, terminar é outros 500, e isso fica totalmente visível agora, né? Bom, eu gostaria de ouvir um pouquinho aí também o Guilherme sobre essa questão. Eu acho que as falas são sensacionais, eu só bater palma para vocês, mas eu acho que não só dos cursinhos, mas isso também tem que ser um incentivo muito forte das próprias universidades e do governo. É difícil a gente pensar, claro, o cursinho vai ter um papel muito importante através das divulgações. Como eu comentei, a gente teve um boom de inscrições em 2 horas. E isso são pessoas não só da região de São Paulo, porque a gente liberou as inscrições nas redes sociais e tudo mais. E foi um boom de pessoas não só da região de São Paulo, mas também de todo o Brasil. Então, nessas redes sociais, que a gente percebe que tem um alcance grande, nós podemos discutir sobre como entrar, como que faz para entrar, as coisas que tem lá. E os projetos de permanência realmente são muito importantes de serem divulgados, porque às vezes as pessoas não sabem. Como, por exemplo, eu sou da Unicamp, então vou dar o exemplo da Unicamp, a questão da moradia estudantil. Sobre como a moradia estudantil está lá, e às vezes as pessoas não sabem, as pessoas que moram longe não sabem da existência dessa moradia. Também temos sempre que pensar e criticar certas medidas de permanência, que às vezes também tem suas falhas. A própria moradia tem, sim, algumas falhas que são sempre salientadas e muitas vezes os movimentos sociais estão lá cobrando a reitoria sobre, mas que existe.
Existe também a bolsa alimentação, que às vezes pode dar uma ajuda, e às vezes também uma bolsa aluguel, que é dada para a galera. Então, é parte do cursinho parte do cursinho a possibilidade de falar isso para os alunos, que muitas vezes quando o aluno entra, ele também não sabe. Alguns alunos estão lá, mas eles não sabem muito bem como funciona. E um outro ponto também que eu acho muito legal, que é o que eu comentei também, de trazer o conhecimento para fora. Eu acho que esse é um ponto principal. Numa era que a gente tem de extrema desinformação e desconhecimento sobre o que é a universidade, que a gente sabe das bobeiras que é compartilhadas por aí e que são tomadas como verdade, a gente mostrar que existe ciência, existe uma produção acadêmica, existe todo um conhecimento sendo gerado na universidade e tentar trazer esse tipo de conhecimento para fora é extremamente necessário. Isso é um ponto que eu bato, e o cursinho no geral, principalmente, eu tento fazer isso de uma forma muito séria durante as minhas aulas, um dos meus principais tópicos, é trazer o que eu aprendo para cá. Do muro para cá, né, da questão do muro. Achei essa analogia muito legal. Pensar os textos que eu leio, os pensadores que eu vejo, os tipos de pensadores, quem são esses pensadores. Eu acho que minha principal missão é espalhar a Virginia Bicudo e Guerreiro Ramos a todos os meus alunos, porque são textos que eu li e eu achei sensacionais. Principalmente o Guerreiro Ramos, que traz a questão da patologia do branco no brasileiro, que eu acho sensacional esse texto, recomendo para quem estiver assistindo a live. Pensar também nisso, no cursinho, pegar esse conhecimento e mostrar, olha, isso é uma coisa palpável, isso existe. Compartilha com o pessoal, porque também tem esse ponto do aluno ir lá e mostrar para as outras pessoas. E nisso a gente forma uma rede, uma cadeia, né? Então, acho que são esses principais 2 pontos. Mas, infelizmente, eu acho que isso está, assim, atrelado muito ao governo federal e estadual. A gente também não pode pensar que as estaduais estão livres, porque o Estado também tem muitos problemas, o governo estadual, principalmente de cortes. Como eu comentei, a gente enfrentou em 2018, antes da pandemia. É até legal de comentar que a gente enfrentou, sim, um momento de crítico na educação, no investimento às universidades, no investimento à ciência. A gente ainda vive. E também pensar que, como isso depois da pandemia, ninguém mais se toca no assunto. Também pensar na questão do investimento à ciência, das bolsas CNPqs, porque muitas vezes esses projetos de iniciação científica dá, sim, uma grana para uma galera, por mais que pouca, e isso também tem que ser criticado. E agora, com os cortes das bolsas, também tem que ser mais ainda criticado, porque esse é corte na ciência brasileira. A gente também pode pensar nisso uma forma de permanência também, de produção de conhecimento, de uma forma dos alunos conseguirem uma grana, e outros tipos de projetos de trabalho dentro da própria universidade, para a gente poder pensar em permanência. Eu encerro por aqui e agradeço. Boa, Guilherme. Peço desculpas porque eu perdi um pouquinho da fala inicial do Guilherme. Tive um problema técnico aqui com a internet, bem característico do EAD, né? Sem problema, sem problema. E peço desculpas também pelo Saulo, que eu acabei burlando um pouquinho aí a ordem, perdão, Saulo. E aí queria deixar a palavra agora com você. Pô, primeiro queria falar que, gatilhou vocês comentar esse negócio aí de permanência, viu? Porque a gente que tá já no final da faculdade aqui, tá penando para terminar, né, a gatilhada. Mas, enfim, eu vou seguir um pouco nessa linha que vocês comentaram, né, sobre essa questão, primeiro, da permanência. Primeiro, eu queria comentar um papel, acho que, da universidade, dentro desse processo, depois eu acho que falar dos cursinhos. Acho que a universidade tem que ter, as públicas, né, principalmente, tem que ter esse papel de incentivar e de criar mecanismos para que as pessoas periféricas de baixa renda possam permanecer na universidade. E a gente sabe que isso não está acontecendo. A gente pega, por exemplo, o CRUSP, né, o Conjunto Residencial aí de uma das maiores faculdades do Brasil, da América Latina, completamente abandonado, sucateado, tá ligado? Com casos aí, infelizmente, ano passado, esse ano de suicídio. Foi quando parece que a universidade começou a querer olhar para a questão, né, de como que o acesso mínimo à moradia é uma parada importante para a saúde mental. Estava comentando da questão da alimentação também. Então, deve existir da universidade também uma estrutura para que essa permanência seja incentivada, para que quando também o jovem, depois de passar por várias barreiras, tá ligado? O jovem que vem de quebrar, passar por várias barreiras, também quando chegar lá consiga permanecer, consiga terminar sua faculdade, tá ligado? E acho que uma coisa importante de fazer também
é conseguir criar essas pontes dentro da universidade com a comunidade de maneira geral, valorizando, inclusive, os conhecimentos que são produzidos pelas periferias, por exemplo, tá ligado? Eu tô, por exemplo, no curso de letras, e nesse curso de letras todo, a gente teve, tipo assim, falando de uma maneira geral, né, mas com uma questão de conhecimento, maioria de autores brancos, homens, europeus, 4 matérias de literatura portuguesa, enfim, literaturas africanas é matéria opcional, tá ligado? E aí eu queria ir mais além desse contexto de valorização de conhecimentos periféricos também, que é que, tipo assim, mano, tá tendo uma cena de literatura marginal, de poesia marginal, há 20, 30 anos nas quebradas de São Paulo, e isso ainda parece que para a universidade não existe, tá ligado? Uma cena que tá movimentando, movimenta tudo que você imaginar, tá ligado? Movimento editora, movimento as quebradas, movimento literário, tá nas feiras literárias, tá ganhando prêmio, tá em tudo que é canto, mano. Só que parece que pra universidade esse bagulho não existe, os caras fecham o ouvido. Então, eu acho que também tem que partir da universidade algumas coisas, de valorizar esse conhecimento periférico. Acho que tem algumas iniciativas que vale citar, como o Centro de Estudos Periféricos da Unifesp, tá ligado? Faz um trabalho da hora nesse sentido. E eu comentei essa questão da literatura, porque tá na minha área, mas obviamente, em cada área vai ter também, a periferia também está produzindo conhecimento, esse conhecimento precisa ser enxergado dentro da universidade. Agora, obviamente, que eu também não vou vir com um discurso aqui de que, por isso, a gente tem que trocar imediatamente toda a forma de comunicação, porque a periferia não vai entender. Não, mano, nós vamos entender tudo que tiver na universidade. Obviamente que tem os processos de que a gente teve uma escola sucateada e de que isso vai influenciar na nossa permanência lá, como a gente vai entender todo o rolê na universidade, texto acadêmico, lidar com tudo isso e tudo mais. Mas, obviamente, que tem que ter também esse processo de valorizar o que a gente tem, o que a gente produz do outro lado da ponte, porque senão, se fora da universidade já parece que o bagulho não é nosso, imagina quando a gente entra, certo? Então, acho que passa por isso também. E eu acho que, enquanto cursinho popular, é saber transmitir isso e, principalmente, saber chegar no público que a gente está atendendo, tá ligado? Pra gente que está aqui nos cursinhos populares de periferia, mano, pra gente acaba se tornando mais fácil porque o nosso público-alvo tá aqui, mora aqui do lado, tá ligado? Muitos vão andando pro cursinho, outros não, enfim, que tem algumas dimensões territoriais também, mas enfim, é saber atender esse público-alvo, tá ligado? Onde que tá o público-alvo, tá ligado? Ele vai estar nas escolas, ele vai estar, enfim, projetos sociais, então é saber também ter esse público-alvo. Uma coisa muito da hora que eu acho que todos estão comentando aí, que é uma característica dos cursinhos populares, é essa questão que gira em torno do afeto, né, da questão da educação popular. Eu acho que todo mundo sentiu um pouco isso com a pandemia, né, mano? Porque se a gente não tem contato com o aluno presencial, essa questão do afeto fica difícil de se criar. E esse afeto é importante também como um fator motivador de identificação dos próprios alunos da juventude, né, que está com a gente nos cursinhos. E isso é importante para a permanência no cursinho primeiro, para depois chegar na universidade. E acho que essa questão da informação passa por isso também. Quando você cria um laço, você cria um vínculo com essa galera que está chegando, você também facilita o processo. E nesse processo de informação, também queria comentar como que, né, eu entrei na USP em 2018, e aí eu lembro no papo, né, que aí você comentava, né, para quebrada sempre eu falava, mano, que isso, como assim, o cara entrou na USP, não sei o que, não sei o que, aí eu vi os comentários, o cara ganhou uma bolsa na USP, eu falei, não, mano, não ganhei bolsa na USP, viado, tá ligado, é público, mano, não é bolsa não, tá ligado, a gente vê família reproduzindo, vê nossos amigos reproduzindo, então é um processo de informação que enfim, é tenso, mas acho que tem que partir da universidade também e dos cursinhos, acho que a gente tem feito isso aí, atendendo o público que precisa. Muitas falas importantes aí do Saulo, vários pontos bem relevantes aí levantados, e é muito essa questão mesmo, né, de ter a periferia presente na universidade e fazer com que o conhecimento periférico tenha essa representatividade, né, da periferia para a periferia também. Então, muito importante isso aí. Pessoal, a gente está chegando um pouco aqui já no nosso teto, né, da duração da live, então eu vou ler uma das perguntas aqui que o nosso público fez e pedir para vocês já engatarem aí em considerações finais, tudo bem? Bom, eu vou ler aqui a pergunta do Gideon Edelfonso. Ele perguntou o que temos e são os cateados, né? Esse ensino padrão que a gente tem, que faz muita essa questão da relação com o que o Saulo falou, né? Desse conteúdo eurocentrista.
O que os cursinhos populares têm a ensinar ao método tradicional e sucateado de ensino? Pergunta bem relevante aí do Gideão. Aí, para abrir essa discussão aí já com as considerações finais, chamo o Ricardo. Fagner, eu acho que falhou aqui. Eu não sei se foi só para mim, mas eu não ouvi a questão inteira. Se você Sem puder problemas, repetir ou colar Com no certeza. chat aqui. Vou sim, só um momento. Ah, já colocou na tela. O Juninho, acho que o Juninho colocou na tela. Os cursinhos Maravilha. populares acabam sendo uma alternativa de ensino. É isso? É essa que está na tela? É essa mesmo. Espera aí, deixa eu ler rapidinho. Então, né, eu acho que essa é uma questão importante. Se eu entendi a pergunta, né, primeiro, assim, dentro da Rede Emancipa, a gente defende a escola pública com todas as nossas forças, né? A gente vê esse sucateamento como um projeto, né? Não é à toa que a escola pública é a escola da negritude, né? É a escola das mulheres negras. Então, para nós, a escola pública ela é uma conquista importante e deveria ser para todo mundo, né? Se a gente for ver os países, até esses que são do ponto alto do capitalismo, né, tem algumas escolas que são mistas, né, então alguém que tem uma classe social diferente é obrigado minimamente a conviver dentro da escola pública, e eu acho que a escola pública nos coloca grandes possibilidades, né, eu acho, se a gente retomar recentemente, o que foi, por exemplo, a ocupação das escolas, né, uma resposta de alunas e alunos, mesmo dentro de um ambiente da qual o Estado e alguns governantes sucateiam a escola pública, ela floresce coisas riquíssimas. E se a gente for olhar para o discurso, o que estavam reivindicando? Estavam reivindicando que a escola pública mudasse, não que ela fechasse, né? Era uma tentativa do governo Alckmin na época, e ele foi derrotado pelas alunas e aqueles alunos. Então, para mim, aquilo tem um significado importante e é um marco, né, de defesa da escola pública. E dentro dos cursinhos, eu acho que a gente educa para a liberdade, né? Usando os termos do Paulo Freire, eu acho que os cursinhos tendem, né, pelo menos da Rede Emancipa, a gente tenta fazer um ambiente mais democrático, onde essas pessoas da primeira questão, LGBTs, negras e negros, pessoas com deficiências, nunca tiveram voz, né, em local nenhum, e dentro dos cursinhos eu acho que se abre essa possibilidade, né? Pelo menos os que seguem uma linha mais da educação popular, de poder considerar todas as pessoas dentro do processo de educação como sujeitos. Eu acho que essa é uma definição importante, né? Se você enxerga a aluna e o aluno como sujeito, você vai entender que o conhecimento ele é construído e que aqueles alunos, né, não são um vaso, né, não são, como disse Paulo Freire, um banco onde você deposita conhecimento, você constrói. Eu acho que a partir dessa postura a gente vai vencendo esse sucateamento, né? Eu acho que muitos dos alunos do cursinho participaram dessas ocupações. Foi por meio dessas experiências para além das escolas e nas escolas públicas, né, falo isso muito pela Rede Emancipa, que a gente funciona basicamente dentro das escolas, né, em algumas igrejas que nos acolhem também, mas eu acho que essa experimentação de liberdade vai fazer a gente vencer essas questões, né? E o sucateamento é parte de um projeto que aí eu volto na minha fala.
primeiro passo a gente precisa derrotar o bolsonarismo. Eu acho que isso tem que ser um mantra, enraizar aí para finalizar, né, para as considerações finais. Eu acho que a gente, quanto cursinhos populares, a gente tem uma tarefa: enraizar em todas as quebradas para poder organizar essa base, porque só assim a gente vai conseguir vencer o bolsonarismo, que é parte desse problema de sucateamento, e vencer aqui no estado de São Paulo os governos tucanos, que são os grandes responsáveis por todo esse ataque, né? Eu acho que é isso. Eu respondi meio atropelado, mas é isso. Que nada, respondeu ponto a ponto, fez as considerações finais. Ouvi um pouquinho da Mariana agora? Pode falar, Mariana. Então, eu acho que um dos pontos que eu vejo dentro do nosso projeto, assim, de educação popular, dos cursinhos populares, é visar o aluno não somente dentro de um grupo, mas também a sua individualidade e trazer, de fato, essa discussão da autonomia dos alunos, né? E por isso que eu sempre, quando eu vou falar sobre isso, né, eu falo para os alunos e para as pessoas no geral, que o cursinho não é simplesmente um curso, né? É um projeto, né? Que eu falei anteriormente. A gente acaba trabalhando muitos outros fatores além da preparação para o vestibular. E que acaba sendo tão controverso, né? Ou transversal, que seria atravessar essa lógica do neoliberal, do próprio vestibular e do acesso à universidade, né? Então, acaba sendo um trabalho bem complexo que a gente acaba fazendo com os nossos alunos. E no mais, eu acho que a gente tem que continuar se fortalecendo, não somente cada um dos cursinhos, mas também toda essa rede, né? Como a gente tem visto hoje na discussão, porque é uma ferramenta que hoje a gente tem para justamente conseguir atravessar esse sucateamento, né, da educação, essa desigualdade de oportunidades que, enfim, não é de hoje, que é algo que vem de muito tempo, porque a gente vive num país desigual, e que é um trabalho muito bonito, que eu acho que traz um retorno muito bom, não somente para cada uma das pessoas que a gente acaba atingindo, mas para uma sociedade, porque essas pessoas, cada pessoa que passa por esses projetos não é a mesma desde quando entrou, certo? E não somente para os alunos ou para as pessoas que conhecem o projeto, mas também para os voluntários, e que eu acho que a gente tem que aprimorar cada vez mais os projetos, discutir cada vez mais essa questão social, econômica dentro dos cursinhos, justamente para essa questão também de formação e também de troca de vivências dos alunos e também com os voluntários, e que, enfim, é algo que a gente tem que levar adiante e se fortalecer cada vez mais. Com certeza, Mariana. Se estabelecendo essa rede, né, e empregar essa coletividade, né, cursinhos populares são realmente transformadores, e eu, como uma pessoa que passou por cursinhos populares, eu vejo isso com clareza também. Gostaria de ouvir um pouquinho aí do Saulo sobre a questão do Gideão, e aí já fazendo as considerações finais também. Eu acho que vou começar com um trocadilho, né? Que a gente escuta, né, desse discurso bolsonarista, escutou bastante durante as eleições de 2018 e tem escutado que o Paulo Freire dominou as escolas e não sei o quê, esse fantoche ideológico que criaram, né? Não dominou, infelizmente, né? Infelizmente não dominou, mas eu acho que nos cursinhos populares, não dá para a gente negar que existe pelo menos uma preocupação ali da gente tentar aplicar muita coisa do que Paulo Freire ensinava para os nossos alunos, porque é uma educação popular, é uma educação, né, que, como o Ricardo estava comentando também, que entende que os alunos são sujeitos, tá ligado, do seu conhecimento. Eu acho que essa é uma das diferenças já do ensino sucateado que tem dentro das escolas públicas. Obviamente que não é um processo fácil, tá ligado?
porque a gente também vem dentro desse processo, muitos, né, que, como a gente comentou, passaram por esse processo, então muitas vezes a gente acaba reproduzindo muitas metodologias que são de metodologias que a gente aprendeu, então é uma parada complexa, mas existe pelo menos esse entendimento de um papel político e social que a gente tem enquanto cursinho popular de mudar a realidade social e política também do país, tá ligado? Eu acho que cursinhos populares tem todos os cursinhos populares de maneira geral, eu sempre escuto que tem esse tipo de objetivo também. E eu acho que uma das questões, né, como os cursinhos populares podem agregar isso, é dentro dessa lógica do Paulo Freire, pensando também nessa questão do vínculo, tá ligado? Tem que ter vínculo na educação, não tem como, tem que ter vínculo. Você tá ali lidando com projetos de vida, você tá lidando com vidas ali, que pessoas têm emoções, que vão ter dias na aula que vão estar super para baixo, que vão ter dias que vão estar super felizes. Você tem que entender isso também, e para entender isso é criar vínculo, tá ligado? Então, acho que é uma das coisas que os cursos populares também podem agregar. Outro ponto também, como comentei lá no começo, nos trampos que a gente faz no curso Ubuntu, é valorizar os territórios que a gente está atuando, tá ligado? É você conhecer a história do seu território, conhecer onde você está pisando, para que quando você continue morando nesse território, mas vá frequentar outros espaços, a gente também entenda o nosso papel lá dentro desse espaço, que são as universidades, e consiga também levantar esse debate e participar desse debate como que a gente está tendo aqui agora, de levar o conhecimento também que a gente tem na periferia para a universidade, não só a universidade trazer o conhecimento para cá, como a gente também costuma comentar, certo? Então, acho que é isso que os cursinhos podem trazer. Agora, acho que para fazer as considerações finais, acho que nessa ótica da universidade ter que estar mais próxima da periferia, acho que um assunto que a gente acabou passando pouco é a questão do sistema de cotas, tá ligado? A gente pegar a USP, por exemplo, no ano que eu entrei, em 2018, ali, ainda estou na faculdade, não existia sistema de cotas com reserva de vaga ainda. Então, um processo que, mano, começou ontem, tá ligado? Na minha época era o bagulho do Inclusp ainda, que dava bonificação por resposta. E aí você vê que quando surgiu essa aplicação, que, né, existiu toda uma pressão dos movimentos estudantis, isso tem que ser frisado, movimentos estudantis das universidades também, dos cursinhos populares, que aí, enfim, batata, né, do dia para a noite começou a aumentar essa porcentagem da população periférica também nas universidades, embora esse número ainda, obviamente, seja muito pequeno, né, uma questão de progressão e tudo mais. Ainda tem muitos cursos, muitos institutos que ainda, né, dentro da USP, por exemplo, de medicina, que não atingiram essa meta, mesmo com essas reservas já garantidas, então é um processo muito árduo. Aí, acho que para finalizar, acho que também a universidade, além de estar na cabeça, acho que também ela tem que se fazer presente mais fisicamente. Como eu comentei, a gente atua aqui nos territórios do Ângela, Capão, São Luís, e só nesses 3 distritos aqui tem mais de 1 milhão de pessoas na população de uma cidade. Qual é que é a outra justificativa que tem para não ter uma universidade aqui? Ligado? Enfim, existem cursinhos populares aqui, existe toda uma trajetória, existem jovens aqui, onde, inclusive, tem uma das maiores porcentagens de jovens em todo o território de São Paulo, e acho que todas as periferias passam por isso também. Qual a justificativa para não ter cursinhos aqui? Acho que a gente também tem que pensar isso também para lutar por universidades aqui na Quebrada. É isso. Muito bem falado, Saulo. Acho que essa pergunta que você fez no final é muito bem respondida pelo que o Ricardo mencionou, né, que a educação pública sucateada é um projeto realmente, né? E aí isso se amplifica no nosso governo atual aí. Agora, para ouvir um pouquinho também do Guilherme sobre a questão aí feita pelo nosso público e as considerações finais dele. Eu acho que a fala do Saulo é sensacional. Eu também, quando eu entrei em 2019, foi o primeiro ano que teve cotas na Unicamp. Então são processos realmente muito recentes. E acho que também eu vou também bater na tecla da questão de trazer o ensino, de botar o ensino não naquela tabelinha, por exemplo, como professor de sociologia, não tem como fugir, por exemplo, de Marx, Weber e Durkheim. Só que em vez de fazer aquela receita de bolo, de ficar passando tabelinha disso, aquilo, só aquela coisa chatona de ficar passando slide, pensar em como aproximar isso dos alunos, da cotidiano dos alunos. Porque também é aquilo que trouxeram por exemplo, os slams. Os slams são produções culturais que estão cada vez mais ganhando força. E por que esse tipo de coisa não é abordada nas escolas? Então, também, eu acho que esse é um dos papéis dos cursinhos, de trazer esse ponto, de puxar essas outras formas de conhecimento sem ser o acadêmico para dentro das aulas.
E com isso, tentar transformar um cotidiano que às vezes pode, uma realidade que às vezes pode não ser, me fugiu a palavra, realidades que não são acessíveis para essas pessoas e transformar elas numa coisa mais palpável. Não só os slams, mas às vezes muito também a questão do funk ou esse tipo de coisa. Cara, perdi a linha, juro, acredita? Era isso e o ponto... Nossa, me fugiu totalmente a ideia. Era o ponto da pergunta do público, né, que foi em relação a essa questão do sucateamento desse molde de educação sucateado que a gente tem, esse molde tradicional, e o que os cursinhos podem fazer pensando nisso. Sim. E também pensar que, por exemplo, não é uma questão, por mais que o cursinho possa tentar, ele não vai ser o único nisso. A transformação da educação, como o Ricardo falou, a escola pública é algo muito importante. O sonho é que, por exemplo, não precisasse da existência de cursinhos. Mas por um sistema extremamente desigual, a gente acaba precisando deles, principalmente dos cursinhos populares, para atingir essa população que muitas vezes não tem acesso a cursinhos. A cursinhos que pagam, né, que muitas vezes outras pessoas têm. Acho que mais nesse ponto, o cursinho popular, ele tem esse propósito de trazer, de tentar mudar um pouco essa ideia de como é a educação, como que a educação é feita. Pensar na hora da discussão, por exemplo, numa aula, por exemplo, de minorias sociais, em vez de trazer também a receita de bolo, pensar o que são, como agem, como que elas acontecem. Eventos históricos, por exemplo, caiu a questão do Stonewall na Unicamp. E muitas vezes você não vê essas questões nas aulas de sociologia. Como professor de sociologia, a gente está vendo aí um enorme desmanche na educação pública, com essa reforma do ensino médio, que matérias como sociologia vão ser opcionais e vão ser com uma carga horária muito menor. Então a gente tem sim um desmanche, uma precarização cada vez mais, que é um projeto de educação do governo, principalmente do governo Bolsonaro, que a gente tem como objetivo tirar essas pessoas. A gente faz um ensino público meia boca e é isso. A universidade volta a ser aquela coisa elitizada que sempre foi, que estava começando a brotar, que não uma pluralidade maior com o sistema de cotas. Mas que agora, com esse governo, como eu já comentei também, a gente tem menos pessoas inscritas nos vestibulares de baixa renda e cada vez mais essa universidade vai voltar a ser 100% elitivizada. Antes era 98%, agora está voltando para 100%. Então acho que é isso. Também vou reiterar a fala do Ricardo e é isso. A gente tem que lutar contra não só o Bolsonaro, mas também o governo estadual de Dória, que também tem o desmanche da educação. Maravilha, Perdão aí gente. pela perda do ponto. Nada, fica tranquilo. Bom, gostaria de agradecer a todos vocês pela participação, por aceitarem essa proposta de vir aqui e bater esse papo. São pautas assim que eu acho que a gente ficaria horas discutindo, e sempre pontos muito importantes que todos vocês trouxeram, né, junto com toda a carga do cursinho que não chegou hoje, né, já tem uma luta aí e continua lutando cada vez mais, principalmente nesse governo que segue atacando a educação o tempo inteiro, né? Então, é um privilégio para mim poder participar de uma live, de uma conversa como essa, contar com pessoas incríveis como vocês. E gostaria também de reiterar, né, que estamos aí junto como um coletivo também nessa rede, estamos juntos sempre, e no que vocês precisarem estamos à disposição. Também agradeço muito ao público que esteve presente, que se fez presente aí nos comentários, que fez perguntas, que fez elogios, e sigam o Med Ensina, sigam a Rede Emancipa, sigam a Rede Ubuntu de Educação Popular, sigam o E-Cursinhos. A gente colocou aqui nos comentários todas as redes, né, o link para o Facebook de cada página. Também vamos colocar aí o Instagram. Sigam o N Periferias também, entrem nas páginas do N Periferias e vão lá conhecer um pouquinho do nosso conteúdo, um pouquinho que a gente fala também sobre ingresso à universidade, sobre permanência.
Estamos aí à disposição, se quiserem mandar mensagem também, para trocar ideia e se aprofundar nessas pautas aí que a gente discutiu. E muito obrigado mesmo, gente. Vocês têm mais algo a falar? Tá tudo certo? Tudo certo, né? Obrigado, viu, pessoal? Grande abraço a todos aí, uma ótima semana. Obrigado. Tchau. Tamo junto. Obrigadamente. Tchau, tchau.